Saudações aqui, Tenório Justino. Essa aqui é a nossa aula 2, que eu trouxe aqui meu computador para poder auxiliar nos tópicos que eu vou vos explicar, que eu vou vos ensinar. Eu espero que depois deste programa você saia com mais ideias de nutrição do que você chegou aqui, nutrição e alimentação que você vai levar para toda a tua vida. E o bom de tudo é que você poderá ensinar ao teu próximo, ao redor, já poder ensinar a pessoa o que é aquilo, como vai se alimentar, como é que vai conduzir essa alimentação. Isso é muito bom. Então, hoje vou falar dos princípios básicos da nutrição. Princípios básicos da nutrição, as coisas básicas que você precisa saber sobre nutrição antes de avançar para mais nada. Os conceitos básicos, aqueles do princípio, porque você não percebe nada em frente sem perceber o básico. Você não conseguir se alimentar sem conseguir entender o básico dos alimentos, a constituição dos alimentos. Então, é isso que eu vou ensinar aqui. Então, espero que aproveite o máximo e o que você não entender, volte e peça explicação. Tipo, não consegui entender aquilo, eu vou explicar. Pode explicar, pode perguntar no PFT ou pode no grupo, porque às vezes a dúvida tua pode ser dúvida de outras pessoas. Então você perguntando isso já estará ajudando todos os outros. Então, primeiro explicar o que é nutrição. Vou usar aqui os meus apontamentos. Dizer, nutrição é a ciência que estuda os alimentos quanto à sua composição química e o seu aproveitamento no organismo. Então, nutrição é ciência, né? É a parte científica que estuda a composição do alimento e também os efeitos que vai ter dentro do corpo. Isto estuda, por exemplo, a maçã. Estudamos o que tem a maçã, quais são os nutrientes que tem a maçã e como é que isso vai atuar lá no corpo, então, dentro do organismo. Então, isso é o foco da nutrição. Isso é o que a nutrição tenta fazer, é o que a nutrição tenta explicar e tenta entender. Então, é um processo involuntário e consciente que abrange a digestão, a absorção, a utilização de nutrientes e excreção. Então, nós aqui na nutrição abrangemos todo esse aspecto que eu falei. É um processo involuntário, o que acontece dentro do organismo, tudo como digestão, se esse alimento que você consumiu está a ser digerido, se esse alimento que você consumiu está a ser absorvido, se esse alimento que você consumiu está a ser utilizado, então, se esse alimento que você consumiu está a ser excretado. Então, é o que nós tentamos perceber, só assim conseguimos descobrir onde é que está o erro ou se tudo está bem. Então, de toda essa parte, desde a digestão, a absorção, utilização, excreção, nós procuramos saber tudo aquilo. Por isso que às vezes na consulta eu perguntei, defecas quantas vezes? Urina quantas vezes? Excreção. Estamos a tentar perceber como é que você excreta esses alimentos. Se tem algum problema de digestão ou de absorção lá, nós vamos conseguir ver lá no produto final, que é a excreção, que é na urina ou que é nas fezes. Às vezes a urina está muito carregada, se vê, você pode estar a comer muita carne, então nós conseguimos ver que talvez seja um problema de carne, você está a comer muita carne, ou talvez seja um problema de fígado, de alguma doença. Então nós tentamos estudar tudo aquilo. Então é isso que nós focamos aqui na nutrição. E sempre que vocês ouvirem sobre nutrição, lembre-se desses conceitos que eu estou a tentar simplificar o mais básico que eu consegui. Eu estou a tentar fazer o mais básico que eu consegui para ser entendido. Não quero trazer algo muito científico, senão será difícil a compreensão. Então, vou tentar ser o mais básico possível. Então, o foco da nutrição é exatamente este.
Então, a nutrição é mais essa parte que eu estava a explicar, é um processo involuntário. Agora, temos outro conceito que é a alimentação. O que seria alimentação? A alimentação é um processo voluntário e consciente pelo qual o ser humano obtém os alimentos. Então, enquanto a nutrição estuda aqueles processos involuntários, quando nós vemos na alimentação, vemos o ato voluntário de obter alimentos. Então, esse todo o processo chamamos de alimentação, processo consciente. Por isso falamos, isso faz parte da nossa alimentação. Então, aquele todo o processo consciente chamamos de alimentação. Aquele processo que você pensa ir na machamba, trazer o alimento, depois ferver, cozer, depois consumir, esse é o processo de alimentação. Tudo isso está dentro da alimentação. Por isso eu falo da alimentação saudável, alimentação segura, porque a alimentação segura ou saudável não só está aqui na tua mesa, começa de lá longe. Se é arroz, começa lá na machamba, se usou sal gordocho, não é, não se usou. Então começa lá até o teu produto que você terá aqui. Então esse é o processo de alimentação. Se a carne, desde lá onde foi criada, como foi abatida, então até chegar aqui, esse processo de alimentação que nós também estudamos. Sempre você pensar na alimentação, pense em todo esse conjunto. Sempre você pensar numa alimentação saudável, pense de lá onde foi feita a colheita até onde está. Será que chegou bem? Por isso, quando você leva a verdura no mercado, tem que chegar aqui lavar para ter uma alimentação segura e saudável. Porque lá no mercado você não sabe onde aquela pessoa trouxe. Por exemplo, tem uma verdura aqui que nós chamamos de nhewe, aqui em Quelimane, Nampula também chama-se de nhewe, zona centro e zona norte. A maior parte chama de nhewe, Maputo chama de tseke, eu acho por aí. Então, Maputo chamam de tseke, nós chamamos de nhewe, Nampula chamam de nhewe. Então, aquela planta, às vezes, cresce em qualquer sítio. Nós já vimos eu conheço pessoas que não comem aquilo, porque falam que aquilo cresce atrás da casa de banho. Se calhar o vendedor tirou ali atrás da casa de banho. Mas ninguém sabe, ninguém viu atirar. Então, como ninguém sabe, nós aqui temos que cuidar bem disso. Vamos higienizar, vamos tratar que aquela alimentação seja saudável, seja adequada. Então, a alimentação saudável não é só comer natural, não, também comer alimentos seguros, limpos, higienizados. Por exemplo, as pessoas de Nampula dizem que não comem muito alface por causa de febre tifoide, mas se calhar o alface a pessoa lá já traz na sujidade, se calhar há esse culto de febre tifoide na Nampula, porque geralmente a febre tifoide acontece por produtos cárneos como frango, ovo, salsicha, embutidos, presuntos e outros. Então é onde há mais ocorrência de febre tifoide do que nas verduras, mas na verdura também pode ocorrer por causa de questão de serem comidos cru. Então esse processo que eu estou a fazer que você pense, quando se fala de alimentação, não só pensar o que está no teu prato, se é natural ou não, mas também pensar onde é que veio isso aqui. Como é que foi conservado isso aqui? Claro que você não há de querer ter no teu prato um alimento estragado, um alimento podre. Por exemplo, você não quer ter uma fruta deteriorada, uma fruta podre, uma fruta estragada. É claro que você vai querer ter uma fruta boa, então você tem que ver como é que está sendo vendido no mercado. Você quer ter uma fruta nutritiva, você tem que ver se no mercado está exposto ao sol. Eu já falei em alguns vídeos, algumas aulas no Facebook e outras redes que a fruta lá no sol perde muitos nutrientes. Então você, quando vai comprar aquela fruta no mercado, veja se está no sol ou não, ou no supermercado, veja as condições de temperatura. Então essa parte que muitos não prestam atenção. Aí você já está a cuidar de todo o processo voluntário que eu disse, e consciente que é o processo de alimentação. Você já passa a ter uma alimentação mais saudável, porque você aprendeu a controlar as variáveis da alimentação saudável. Então você tem que pensar, isso que está aqui no meu prato, de onde é que veio?
isso que eu estou a pôr aqui de onde é que veio, além de ver se o alimento está bom só ou não, mas tem que saber se o vendedor deu em boas condições, se você comprou em boas condições, também conta, não faz sentido você trazer um alimento de má condição, depois vir comer, você acaba ficando doente, então a alimentação não é saudável, a alimentação não é segura. O que nós estamos a tentar aqui é evitar isso. Então sempre que pensar no conceito básico, pense nesse todo fator. Depois, temos o conceito dos alimentos. Afinal, o que seria o alimento? O que seria o alimento? Alimentos são todas substâncias sólidas e líquidas levadas ao tubo digestivo. São degradadas depois usadas para formar e manter tecido do corpo, regular processos orgânicos e fornecer energia. Então, o alimento são substâncias líquidas ou sólidas. Estamos falando de algo líquido, por exemplo, um sumo é alimento. Uma bebida é alimento. Uma comida sólida, uma maçã, um arroz é um alimento. Então, levamos aquele alimento e ingerimos para o tubo digestivo. Então, são substâncias que, se nós ingerirmos, vão nos ajudar em algum processo biológico, quer dizer, vai formar tecido, ou vai nos dar energia, ou vai aumentar a imunidade, vai formar qualquer processo no nosso organismo, vai dar qualquer benefício no nosso organismo. Então isso aqui é um alimento. Mas se nós comemos aquilo e não tem nenhum benefício no nosso alimento, no nosso organismo, não tem nenhum benefício, isso não é alimento, isso não é algo benéfico para nós. Então, mas devemos tomar cuidado com definições genéricas. Por exemplo, não existem alimentos perfeitos, ou seja, nenhum alimento possui todos os nutrientes responsáveis por regular, construir, manter os tecidos e fornecer energia. Também existem alimentos que só nos fornecem calorias vazias, ou seja, são concentrados em energia, são concentrados em certas substâncias que se transformam apenas em energia após a absorção. Então, o que acontece? Os alimentos no nosso organismo nos dão aquela estrutura, aquele processo, nos dão aquela energia, aquela construção, nos aumentam a saúde de qualquer forma. Mas não podemos confundir, não podemos usar coisas genéricas, como se todo alimento fosse perfeito, tipo, todo alimento tem todos os nutrientes. Não, se não fosse isso, não falhamos variar os alimentos. Nem todos os alimentos têm todos os nutrientes, às vezes tem alguns e outros não tem. Por exemplo, uma maçã não tem todos os nutrientes, mas tem muitos nutrientes. Então, ela, quando nós consumirmos, vai nos dar nutrientes necessários para a nossa atividade no organismo. Então, atividade no organismo. Então, outros alimentos têm certos nutrientes, mas que no nosso organismo não fazem grande coisa, nos dão energia que não utilizamos para muita coisa, depois perde-se. É uma energia que chamamos de energia vazia, é uma energia momentânea, que não agrega nada à nossa saúde. Por exemplo, quando falamos de bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas dão-nos energia, mas a energia é vazia. A bebida alcoólica, a energia que nos dá não é suficiente para fazer muitas atividades diárias, também ao longo prazo. Então ela dá-nos aquela caloria vazia. Também acontece com o refrigerante, o refresco, os refrigerantes, os frozes, essas bebidas energéticas por aí, acabam só nos dando energia momentânea, acabam dando aquela energia temporária, chamam caloria vazia. Por isso às vezes só nos fazem ganhar peso e não nos dão muitos outros benefícios. Então, aí há que pôr isso em jogo. Então, alimentos são aqueles, é aquilo tudo que nós comemos e vai nos dar benefícios. Esse alimento pode ser líquido ou pode ser sólido. Então, mas e aqui surge um outro termo, que é a comida. A comida é praticamente o alimento que nós consumimos. A comida varia no sentido de geração para geração, cultura para cultura, povo para povo. Então,
por exemplo, e também a religião, já me esquecendo, também a religião define o conceito de comida, porque nós já vamos falar de alimento e comida. Então, praticamente, alimento é o que nós consumimos, que é líquido ou sólido e vai nos dar benefícios para o nosso organismo. Qualquer coisa que se consome tem esses benefícios para o nosso organismo, como regular processos, manter-nos vivos, formar tecidos. Isso é um alimento. Mas pode não ser comida para algumas pessoas. Quando diz comida é aquilo que você come, é aquilo que tua família come, que teu povo come. Por exemplo, para muçulmanos, o porco não é comida. É questão religiosa. O muçulmano não come porco porque é a religião já não permite que ele coma porco. Mas o porco é um alimento. Há pessoas que comem, tem esses benefícios que eu falei aqui de construir tecidos, de dar energia, de manter vivo e de outras atividades que o organismo precisa. Então, logo, isso é comida para uns, não é comida para outros. Então, temos que ter em conta isso, que eu posso comer aquilo não, e outro não comer aquilo. É aí onde entra a diferença de comida e alimento. Por exemplo, o sapo é alimento. Lá na China, os chineses comem o sapo, é um alimento, não quer ser alimento. Só que pode não ser comida para ti, se já você não come sapo. Para mim, não é comida, porque eu não como sapo. Talvez lá no futuro um dia posso comer, não sei. Talvez posso chegar na China e provar, mas por enquanto não considero algo comestível, não é comida. Então, temos que saber respeitar essas condições, as características de outras pessoas. E também temos que ter em conta essa característica de outras pessoas. Então, praticamente todo alimento pode ser comestível, mas toda comida pode não ser comida para algumas pessoas, porque as pessoas não comem aquilo por religião, por cultura, tradição, por doença, também pode ser por algumas coisas. Então é mais ou menos por aí. Então, percebendo o conceito de alimentação, alimentos, comida, o que não é comida, o que é alimento, o que não é alimento, assim percebendo, mas também qualquer dúvida, como disse, me pergunte, eu vou responder, eu vou te dar mais explicação para você poder situar-se nisso e perceber muito bem. Outro conceito importante para você saber, é o que são nutrientes. Aquela pessoa vai falar muito sobre nutrientes. Esse alimento é muito nutritivo. Esse alimento não é nutritivo. Esse alimento aquilo que é. Esse nutriente é muito importante. Você já vai falar de isso muitas vezes, vai voltar a ouvir isso muitas vezes. Então você vai perguntar o que é isso de tal de nutrientes. Então, com base nos meus apontamentos, nutrientes são todas as substâncias químicas que fazem parte dos alimentos e são absorvidos pelo organismo, sendo dispensáveis para o seu funcionamento. Então, nutrientes são substâncias químicas que encontramos nos alimentos. Todo alimento tem nutriente, todo alimento tem nutriente. Então, encontramos nos alimentos que, depois de nós ingerirmos esses químicos, vão ser absorvidos pelo organismo para manter o nosso funcionamento. Então, o objetivo do nutriente é manter o nosso organismo funcional e são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Nós sem nutrientes não vivemos, vamos morrer. Então, sem nutrientes não há vida. Então, nós vamos usar esses nutrientes na nossa alimentação para mantermos nossa vida e nossa saúde. Então, também podemos dizer que nutrientes são os produtos dos alimentos depois de degradados. Podemos dizer que nutrientes são produtos dos alimentos depois de degradados. Porque quando nós degradar é o quê? Triturar, romper. Quando nós pegamos um alimento, mastigamos bem, depois de triturar, aquilo degradado e composto, encontramos nos nutrientes. Então, assim os alimentos são digeridos para que os nutrientes sejam absorvidos, processo pelo qual os nutrientes chegam ao intestino e daí passam para o sangue, agindo sobre o organismo. Então, quando esses nutrientes entram no nosso organismo, são absorvidos, vão para o sangue, vão para o nosso organismo poder utilizar e assim nos dar saúde. Então, nutrientes são aqueles químicos que nós encontramos no alimento. Mas você pode ficar assim, tipo, vai me ensinar química? Não.
eu aqui não vou ensinar química, né? Apesar de estar falando sobre nutrição, tem muita química, mas eu não vou ensinar química, por isso eu estou a falar, vou trazer o conteúdo para ser perceptível o mais superficial possível. Se tivesse numa turma mesmo de formação, de nutrição, com alunos, já que íamos entrar aqui em detalhes mais aprofundados, de enzimas e tal, muitas coisas que é química assim, mas não vamos entrar até esse nível, porque o objetivo aqui é para vocês aprenderem, terem aquela noção para não serem enganados mais. Quando você aprende, não é mais enganado. Então, a partir daqui em diante, você não é mais enganado, vai entender mais ou menos o básico da nutrição, para saber que esse está a mentir, esse não está a falar a verdade. Então, só assim você vai conseguir progredir por conta própria depois dos nossos 3 meses. Então, esses nutrientes essenciais para a nossa vida, nosso funcionamento são, e eu sei que vocês já ouviram falar bem disso, desses nutrientes, já ouviram falar muito. Então, primeiro são carboidratos, depois são proteínas, depois são lípidos ou gordura, depois são vitaminas, depois são sais minerais e depois é a água. Então, eu creio que vocês já ouviram falar muito desses nutrientes. Então, dos nutrientes temos nutrientes essenciais e não essenciais. Então, o que são nutrientes essenciais? São 6 classes de nutrientes considerados necessários à nutrição humana. Os necessários para a nossa alimentação, para a nossa vida humana, são esses que eu falei: carboidratos, gorduras, proteínas, vitaminas, minerais e água. Então, em relação à nutrição, o termo nutriente essencial se aplica aos nutrientes de que o corpo precisa, mas não consegue produzir de forma nenhuma, ou não os produz em quantidade adequada, se em geral devem ser obtidos por alimento. Então, essencial na nutrição é aquele nutriente que nós não conseguimos produzir no nosso organismo. Nosso organismo tem nutrientes que não conseguimos produzir, ou se produzimos é pouco. Então, se produzimos é pouco, para termos a quantidade necessária do nosso organismo, nós temos que obter dos alimentos. Em geral, são esses nutrientes que eu falei. Nós vamos usar os alimentos para obter esses nutrientes. Então, quando obtemos esse nutriente, nosso organismo consegue funcionar bem. Por isso é chamado de nutrientes essenciais para a nossa vida, a nossa própria sobrevivência. Então, também temos os não essenciais. Os nutrientes que podem ser formados no corpo são conhecidos como nutrientes não essenciais. São nutrientes que nós formamos durante o corpo. O corpo pode formar, então não é muito, não faz muito sentido você procurar na alimentação aquele nutriente que o organismo por si já consegue formar. E também tem outros nutrientes que nós não precisamos, que estão em outros alimentos, que às vezes nós não precisamos. Por exemplo, tem muitas drogas que têm químicos que nós não precisamos, nem são nutrientes, são drogas que fazem algum efeito no nosso organismo, mas nós não precisamos daquilo. Claro que muda o cérebro, deixa-nos eufóricos algumas, mas não precisamos daquilo para nos manter vivos. Então, para nos manter vivos, nós precisamos desses únicos nutrientes. Os únicos que nós precisamos são esses nutrientes essenciais. O restante, não, para a nossa vida. Então, depois tem outro conceito que também já ouviram falar muito, fala-se muito, que são as calorias. Então, o que seria caloria? Você ouviram falar, esse alimento é muito calórico, isso aqui tem muito calórico, isso aqui engorda porque é muito calórico, isso aqui é pouco calórico, tem pouca caloria, não engorda. Vocês já ouviram falar de tudo isso? Exatamente. Então, agora nós vamos definir o que são calorias. A caloria é a unidade do calor usada na nutrição. Caloria é unidade de calor. Usada de calor. Se lembrar a aula de física, lembra um pouco que se fala um pouco de calor. Então, esse conceito de caloria vem da física, mas também usamos na nutrição como unidade de calor, que podemos encontrar no alimento, por exemplo. Então, esta unidade de calor é medida de energia liberada a partir da queima do alimento, que é então utilizada pelo corpo. Então, essa caloria vem da queima, quando queima do alimento, que vai nos gerar
que vai gerar energia para nosso corpo. Por exemplo, quando nós consumimos alimentos, trituramos, degradamos, aquele alimento vai nos gerar energia por essa queimação dos nutrientes. Então, quando acontece essa produção desse calor, vai nos gerar a energia que nós conseguimos fazer nossas atividades. Por exemplo, se não há esse processo de queima de nutrientes dos alimentos, nós não conseguimos exercer atividade, ficamos todos fracos. Por vezes, quando não comemos, ficamos sem energia. Então, esse calor é convertido em energia. Essa caloria é convertida em energia, é a quantidade de energia que nosso organismo vai obter. Então, mais ou menos por aí. Quanto maior for a variedade de nutrientes que um alimento tiver, maior será o seu valor nutricional, equilíbrio entre nutrientes. Então, quanto mais a variedade de nutrientes que aquele alimento tiver, aquele alimento será muito nutritivo, porque tem diversidade de nutrientes. Então, chamamos esse alimento é muito nutritivo, porque tem muitos nutrientes. Por exemplo, tem carboidrato, tem proteína, tem vitaminas, tem sais minerais e tem água. Esse alimento é muito nutritivo, mas só tem carboidrato, esse alimento não é muito nutritivo, é pouco nutritivo, porque só tem um nutriente só. Então, é mais ou menos por aí. Assim, os alimentos são divididos em grupos, pela semelhança que apresentam, tendo uma delas a concentração de nutrientes. Então, por isso, repartimos os alimentos em um grupo por causa do nutriente que está mais concentrado neles. Então, de uma forma resumindo, o que é caloria? Caloria é calor, é a unidade de calor que nós usamos. Então, essa quantidade de calor vai gerar energia no nosso organismo. Então, praticamente um alimento muito calórico vai nos dar muita energia. Então, se o alimento tiver mais energia do que nós precisamos, nosso organismo guarda como gordura para usar mais tarde. Então, nós formamos nossas benditas ou malditas gorduras, como quer falar. Então, é por aí. Então, o excesso de energia vai fazer com que o nosso organismo, como usar o que precisa, o que não precisa, vai guardar. Então, caloria é isso que vai nos dar as energias que nós precisamos. E essa caloria está nos alimentos. Então, um outro termo, lembrando que estamos a falar de conceito básico, se você não perceber, manda mensagem para eu poder explicar pessoalmente ou no grupo o que são esses conceitos que eu estou a dar aqui, ou a parte que você não entender, ou tudo mesmo, se não entender tudo, também, mas duvido que não entenda tudo. E também você pode vir reclamar, tipo, as pessoas não estão a entender, não está a ser muito didático. Mas aqui, como são os termos que, na verdade, são termos muito específicos, eu só estou a tentar trazer em linguagem muito comum para ser fácil de perceber. Então, não sei se também estará a ser fácil de perceber ou estou a ser muito técnico. Depois também pode me falar para eu rever essas questões que deverá ser muito técnico. Então, outro conceito que já ouviram falar muito é digestão. Você vai falar, eu tenho digestão pesada, eu tenho digestão leve, eu tenho digestão o quê? Muitas pessoas falam isso. Já ouviram falar sobre digestão? Eu tenho digestão pesada. Exatamente. É comum pessoas ouvirem. Então, às vezes você fica tipo, o que é isso de digestão? Já todo mundo diz que tem digestão pesada, tem digestão lenta. O que é isso de digestão? Então, vamos falar aqui. Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, realizada no aparelho digestivo por dois tipos de processo: o processo mecânico e o processo químico. Então, a digestão é aquela quebra do alimento em matéria mais leve, mais acessível, mais fácil de digerir, mais fácil de o nosso organismo utilizar. Imagina digestão, você pegar uma maçã inteira e engolir. A digestão será pesada, claro, porque está tudo complexo, você não chegou a degradar. Mas quando você pegar aquela maçã, triturar, mastigar, lá no organismo também, lá no estômago também vai mexer. Então começa a se tornar um pouco mais leve para poder sofrer essa transformação. Então a digestão é essa transformação de algo mais complexo para algo mais simples. É como se eu tivesse um milho inteiro
o milho inteiro, depois moer, fica mais leve. O milho inteiro você pega assim, mas uma farinha você pega assim é mais leve, a outra cai. Você consegue fazer isso, mas o milho inteiro você não faz isso. Então a digestão é isso, levar aquele milho grande, transformar em farinha, uma coisa mais fina que pode ser utilizado. Então praticamente isso é que é digestão. Então essa digestão é mediada por dois processos, um processo que é mecânico e outro processo que é químico. Então a digestão mecânica é a seguinte, é realizada com a mastigação, deglutição e com movimento peristálticos. Então, a digestão mecânica é aquela que nós fazemos com trituração, usamos a parte mecânica, por exemplo, triturar aquele alimento, aquela digestão mecânica. Quando nós pomos na boca, olha, por exemplo, a da maçã, quando eu pego a maçã, ponho na boca, estou a mastigar, estou a triturar aquele alimento para ser mais fácil, para mais fácil ser digerido. Por exemplo, a pessoa que fala, eu tenho digestão pesada, eu tenho digestão lenta, se calhar não mastiga bem, a falha está ali na mastigação. Se calhar está a mastigar muito rápido e não dá tempo de mastigar bem aquele alimento, quando vai lá o estômago, tem dificuldade de esmagar aquilo, porque não esmagou. É como se você levar uma maçã inteira, engolir. Teu organismo vai ter dificuldade de esmagar aquilo tudo lá dentro, você não conseguiu triturar aqui na boca. Então, você tritura na boca, essa é a digestão mecânica. Então, a primeira digestão é na boca, você tritura o alimento, tritura, mastiga, fica leve, depois engole. Aí o processo de engole chama-se de deglutição, engolir. Quando tem engolir também na garganta sofre aquela contração, porque quando você engolir, faz força, comprime mais aquele alimento para poder passar na garganta. Quando passa na garganta, vai sofrer movimentos peristálticos no estômago, no intestino. O movimento peristáltico são o nosso organismo abana, faz aquele alimento, nosso estômago abana, para esmagar aquele alimento abana, fica lá dentro abanar para esmagar aquele alimento. Depois, quando passa para o nosso intestino, também o nosso intestino fica a abanar, chama-se movimento peristáltico, fica a abanar para triturar aquele organismo, para lá ficar mais leve, até chegar ao local de digestão, onde vai ser absorvido, já está tudo leve. Quando nós vamos excretar, vamos defecar ou vamos urinar, só tiramos o resto. Por exemplo, se vamos defecar, aquelas fezes já não tem nutriente, porque o organismo já triturou tudo, aquilo já é triturado, logo aquele só é a parte que o organismo não vai utilizar, é a parte que nós deitamos. Então depois tem a digestão química. Os alimentos são decompostos em partículas menores por ação de enzimas. Então, mas eu não vou explicar detalhadamente. Isso é aquele processo que, por exemplo, falamos de carboidrato. O carboidrato é algo comprido assim, às vezes. Então, em química é algo comprido. Então, nosso organismo, essas enzimas vão cortando. É como se fosse um carboidrato, por exemplo, tivesse 10, fossem assim. 2, 3, 4, 5 mundos assim. Então as enzimas vão cortando, repartindo aquilo para serem questões mais pequenas para serem absorvidos. Essa é a parte química que eu não vou entrar muito em detalhes porque não é o objetivo. Então a digestão envolve desses dois processos, químicos e mecânicos. Mas para os químicos serem bem absorvidos na íntegra, você tem que começar pelos mecânicos, pela boca. Você tem que mastigar bem os alimentos. Nós falamos mastigue bem os alimentos. Então aquela pessoa que está sempre com digestão pesada, digestão lenta quando você consome, sente que o organismo, o alimento demora muito tempo para se esvaziar no organismo. Você passa muito tempo empanturrado ou muito tempo empanturrada, você vê que você não está digerindo bem aqueles alimentos. Então você não está a mastigar bem os alimentos. Você vai começar a mastigar bem os alimentos. Você mastiga bem os alimentos com facilidade, digere bem, logo esse problema de digestão pesada estará a resolver. Então a pessoa que você conhecer que tem digestão pesada, fale para ela, mastigue bem os alimentos. Mesmo também se você tem digestão pesada ou lenta, mastigue bem os alimentos. Então, outro processo é a absorção, outro conceito é a absorção. O que é a absorção? É o processo pelo qual nutrientes resultantes da simplificação molecular dos alimentos
durante a digestão passam por meio interno através da parede do sistema digestivo. Então a absorção é depois daquela toda degradação, e você esmagar todo o alimento, ser degradado, ocorrer processos químicos, enzimas cortarem, então leva-se do intestino para o sangue, aquela absorção, e vão levar-se para o local adequado. Esse chama-se processo de absorção. Então, se ouviram sobre absorção, é isso. Então o organismo suga aquilo para ir diretamente no local onde serão utilizados. Então, esse é o processo de digestão. Agora, indo para uma parte, mas outro conceito que se ouve muito é o conceito de malnutrição. O que é malnutrição? Malnutrição é uma má nutrição. Malnutrição. Então, essa malnutrição pode ser por excesso de alimentos, ou de energia, ou de um certo nutriente. Quando é por excesso, nós chamamos de obesidade. Quando é déficit, nós chamamos de desnutrição. Então, quando nós estamos obesos, vê que nós estamos a exagerar na quantidade de alimentos, estamos em malnutrição. Então, nós obesos não somos bem nutridos. Nós com sobrepeso não somos bem nutridos. Então, nós com desnutrição não somos bem nutridos. Então, o correto é ter o peso normal. E isso eu vou explicar numa outra aula sobre pesos normal e peso saudável. Então, eu vou explicar isso. Então, é muito importante. É muito importante também assistir essa aula que eu vou explicar sobre peso. Você pode saber o peso ideal e como não extrapolar o peso ideal para não ficar preocupada com o peso ideal. Porque eu digo, nós temos um erro, reparamos, vemos lá o nosso blogueiro, vemos lá o nosso ator favorito, é fitness, pensamos que aquele é o peso saudável, aquele é o corpo ideal. Não é o corpo ideal, mas é claro que você pode ter, não é problema você ter, falar que você é fitness, não é um problema, mas o que você não pode pôr na tua mente é que aquilo é o corpo saudável. E também é o corpo ideal. O corpo ideal não existe, mas existe um peso saudável. Peso ideal não existe, assim como o corpo ideal não existe. Então nós não podemos estar em excesso, não podemos também estar no extremo. Quer dizer, não podemos estar desnutrido, também não podemos estar obeso. Então essas duas particularidades não podem andar juntas. Então é preciso darmos normalidade. Então, de qualquer forma, tudo é malnutrição. Quem está abaixo do peso normal está desnutrido. Quem está acima do peso normal está obeso, tem malnutrição. Então, vamos focar na dieta. O que é uma dieta bem balanceada? Então, a dieta bem balanceada são focadas em 5 pontos. Sim, 5 pontos de uma dieta bem balanceada que eu vou especificar agora. Qual é o primeiro ponto? É a quantidade. Uma dieta boa tem a quantidade certa de alimentos. Tem relação com a quantidade de alimentos que uma dieta oferece, devendo ser suficiente para atender as necessidades calóricas do organismo humano. Então, a quantidade tem que ser a quantidade da comida tem que ser quantidade certa para manter um peso normal. Então, quando a quantidade é pouca de comida, nós estaremos em desnutrição, não há de suprir nossas necessidades. A quantidade é tão pouca que não supre minha necessidade de eu ter um peso normal, de eu ter um peso saudável. E também quando a quantidade é muito elevada, está acima do que eu deveria, por isso eu vou ganhar o peso. Então essa dieta não é balanceada, porque não está normal. Então a quantidade tem que ser normal, não menos, não muito elevada. Então, quando se faz dieta balanceada, tem que se pôr em peso a quantidade. Sim. Então a quantidade deve ser adequada. E depois tem que ser a qualidade. Qual é a qualidade dessa alimentação? Tem que ter qualidade dessa nossa alimentação. Qualidade que estou a falar. Refere-se à alimentação ser planejada de forma a conter todos os princípios nutritivos necessários à saúde. Então, essa
a alimentação tem que ter todos os nutrientes possíveis para nós termos muita saúde, para podermos absorver. Quando aquela a alimentação não dá os nutrientes necessários, nossa alimentação não tem qualidade. E não só, né, a qualidade, estou a falar em nutrientes necessários, mas também alimentos, que alimentos industrializados, muitos químicos também retiram um pouco da qualidade. Tem que ser alimentos limpos, como nós falamos, limpos, que conferem a qualidade do alimento. Então tem que ser alimentos nutritivos que nós vamos ter no nosso prato. Então, primeiro é a quantidade certa, depois é a qualidade certa. Não vai ter quantidade sem qualidade. Vamos estar em malnutrição. Então, esses dois pontos juntos acabam sendo os componentes da dieta balanceada. O terceiro ponto é harmonia. Relaciona essa quantidade em que os nutrientes estarão na alimentação, devendo guardar proporções adequadas entre si. Então, além de ter a quantidade certa, ter a qualidade certa, também tem que ter a harmonia no nosso prato, nossa refeição. Quer dizer que os nutrientes têm que estar em quantidades ideais. Não pode ser, por exemplo, muito arroz, pouca proteína, pouca verdura. Porque eu já disse que, por exemplo, a proteína retarda a absorção de carboidratos. A proteína retarda a absorção de carboidratos. Então, se a proteína retarda a absorção de carboidratos e você come muito arroz, por exemplo, pouca proteína, a quantidade de proteína não é suficiente para retardar a quantidade daquele todo carboidrato que você consumiu. Então, não há harmonia. Então, é por isso que vamos regular a quantidade de carboidratos com a quantidade de proteína, com a quantidade de verduras. Teremos um prato harmônico em termos de nutrientes. A harmonia não é estar bonito, nem precisa pensar um prato harmônico, um prato bonito. Um prato harmônico não é um prato bonito, é uma falta de nutrientes, ter aqueles nutrientes em quantidade e em qualidade certa, porque prato bonito é que nós usamos um prato bonito, fazemos uma coisa ali, embelezamos ali, mas no final das contas nosso organismo não sabe se está bonito aquilo, nós comemos, o organismo só vai retirar o que precisa ou o que não precisa. Então isso significa que você mesmo pegar uma comida, pôr na tigela, misturar tudo, comer, vai ter mesmo nutriente de qualquer forma, esteja naquela quantidade que nós pedimos, então isso não vai mudar nada. Então, isso que chama de harmonia. Então, você aprendeu que o teu prato tem que ter quantidade certa, tem que ter alimentos de qualidade, tem que ter harmonia. Os alimentos têm que estar bem proporcionais, de acordo com os tipos de nutrientes. Depois tem que ter adequação. O que é adequação? Refere-se à alimentação estar adequada às condições de cada indivíduo, ou seja, compatível à sua idade, sexo, atividade física, hábitos e condição sociocultural. Então, o prato precisa ter quantidade certa, você fala o quê? O alimento tem quantidade certa de comida. O meu prato tem quantidade certa de comida. Depois, tem os alimentos bons de qualidade, como já expliquei. E depois, tem harmonia certa, os alimentos estão em proporções certas. E depois tem que ser adequado, de acordo com a minha idade. Por exemplo, você não dá arroz para criança de 6 meses, é um arroz mesmo que é todo duro, não é isso? Vai procurar dar um pouco mais mole. Você também não vai dar um arroz para uma criança menor de 6 meses. Por isso a criança se alimenta de leite, então o alimento adequado para ela é leite, mas para um indivíduo grande, não. Então o alimento tem que ser adequado, de acordo com a idade. Depois, de acordo com o sexo, há alimentos que são mais propícios para mulheres e alimentos que são mais propícios para os homens. A quantidade que são mais tanto para homens e a quantidade que são mais para mulheres. Por exemplo, uma mulher, o homem tem um metabolismo mais acelerado do que de uma mulher. Então, praticamente, uma mulher com o mesmo peso que um homem, aquela mulher, mesmo peso, mesma altura e também mesma idade, essa mulher não há de comer mais do que um homem. Por exemplo, eu estou a falar de uma mulher com o mesmo peso que eu tenho, com a mesma idade que eu tenho e com a mesma altura ou altura próxima, não vai comer mais do que eu, essa mulher que está a comer acima do normal. Porque eu sou homem, meu metabolismo é maior e meu metabolismo acaba sendo um pouco mais acelerado que da mulher. Então,
A mulher que tem mesmo tamanho comigo, comer mais do que eu, essa mulher está a comer errado. Essa mulher está a comer mais do que deveria. Então, tem a ver com isso. Tem a ver com a atividade física. Que atividade física você faz? Se você faz muita atividade física, a tua alimentação é muita. Se você faz atividade física baixa, a tua alimentação é baixa. Por exemplo, eu não vou comer mais do que uma pessoa que é atleta. Por exemplo, o atleta come muito. Por exemplo, o nadador come 5.000 quilocalorias. Estamos a falar de grandes quantidades de alimento ao longo do dia. Eu não como 5.000 calorias. Porque ele está sempre a perder muita energia. Então, a atividade física muito elevada, você gasta muita energia, também a recompensa é muito. Por isso, você vê atleta às vezes a comer muito. Você vê a pessoa comer 7, 8 refeições, você fica espantada. Como é que você consegue comer tantas refeições e não só nem refeições de pouca quantidade, muita quantidade? Como é que você consegue comer tudo isso? Porque aquela pessoa faz muita atividade física. Como você não faz tanta atividade física, não precisa de comer tanto. Então, a alimentação vai variar de acordo com a tua atividade física. A quantidade, a qualidade, a harmonia vai variar de acordo com a atividade física. E também vai variar de acordo com os hábitos. Às vezes você habituou a comer aquilo tanto que o teu organismo habituou. Por exemplo, você habituou a comer umas 4 bolas de cima, até às vezes nem engorda, se calhar. Há pessoas que nem engordam com essas quantidades. Há outras engordam, claro. Porque se calhar o organismo habituou tanto aquela quantidade que é normal para o organismo, às vezes é hábito. Então, a alimentação vem de acordo com o hábito. E as escolhas alimentares também são de acordo com o hábito. Se você pode querer ter verdura, outra pessoa, por exemplo, você pode querer ter folhas de batata doce, porque você come, outra pessoa não tem folhas de batata doce, mas a alimentação daquela pessoa não está errada, ela tem couve. Só a diferença é que você habituou a comer batata doce, a pessoa não habituou, não há de comer. Como aquilo que eu dei exemplo de chinês come sapo, você não come sapo. Então, não sei que aquele alimento não é adequado. Não, aquele alimento é hábito dele. Ele habituou a comer aquele sapo, habituou a comer aquele cão, você não habituou. Por isso, para ti, não é uma comida. Não é uma comida e não se adequa a teus hábitos. Então, é por aí, mas não vamos menosprezar a cultura e hábitos dos outros. E também vai depender da condição sociocultural. A cultura vai ditar se esse alimento é adequado ou não. A tua religião, por exemplo, para muçulmanos, porco não se come. Por exemplo, para aqueles indianos, vaca é um alimento sagrado, é um deus, não vão comer essa vaca. O cristão também, se calhar, tem alimentos que não vão comer. Por exemplo, testemunha de Jeová que tem a ver com sangue, não comem coisa de sangue, para eles, não sei, não sou testemunha de Jeová, mas já ouvi rumores que eles têm coisas que têm a ver com sangue, são muito sigilosos em termos nessa questão, mas não sei. Mas isso é questão religiosa. Também tem questões de cultura. A cultura que come gafanhoto, você não come, mas não é mau, é cultura deles. Então, é adequado para aquela população, é adequado para aquele tipo de pessoa. Por isso, quando eu passei a postar muitos desses pratos no grupo, no Facebook, algumas pessoas vêm escrever que nojo. Porque não estão a desprezar a cultura dos outros. Para ele aquilo é algo ruim, porque não come, mas para quem é comida. Então temos que ter em conta isso. Por isso eu dei aquele exemplo do que é alimento, o que é comida. Então, para ti não é comida, mas para outro é. Por isso você não vai menosprezar o alimento do outro porque você não come. Então é por aí. E também vai ver com dinheiro, acesso da pessoa. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar certa coisa. Por exemplo, se eu falo caviar é saudável, quantos podemos comprar caviar? Se calhar são poucos, acaba sendo um pouco mais caro. Se você comprar pelo menos poucas vezes por mês ou por semana, né, você consegue comer todos os dias esse caviar. Então, logo não é um alimento adequado para ti. Então, entendemos agora que a dieta balanceada vai em conta a quantidade, a qualidade, a harmonia e a adequação. E depois, por fim, tem de acordo com fatores que interferem na necessidade de nutrientes. Então, depois outra coisa que vai influenciar na dieta balanceada é o fator que interfere. Algumas coisas interferem na alimentação, para que nós tenhamos
aquela alimentação adequada. Por exemplo, a idade, aquele exemplo que eu estava dando de criança, a criança toma leite, depois passa para a alimentação líquida, depois a alimentação semissólida, depois sólida. Então, depois também a atividade física que nós fazemos, nossa profissão, um alfaiate que senta cose, tem alimentação diferente de pedreiro. Um pedreiro tem um modelo de alimentação, o alfaiate tem seu modelo de alimentação. Uma pessoa que senta no escritório todo dia, senta no escritório a assinar papéis, vou dar, por exemplo, um chefe, a função dele é sentar para assinar papel, ele senta e assina os documentos. Não tem demanda como de um engenheiro, por exemplo, um arquiteto, que tem que sentar para desenhar projetos. Enquanto aquela pessoa usa pouca energia mental, o outro usa muita energia mental, então será diferente, porque o arquiteto tem que pensar como é que essa tábua vai estar, como é que essa planta vai estar, onde é que vai estar a casa de banho, como vai estar, acaba pensando muito. Mas a pessoa que sentou só está assinando papel, às vezes não gasta muita coisa, né? Então é mais ou menos por aí. Não gasta muita energia, então essa alimentação vai mudar, essa alimentação vai variar. Depois, o estado patológico vai mudar de acordo com a doença. Então você pode ver que depois, você pode falar que essa dieta não tem harmonia, a quantidade também não é boa, não está balanceada, não está ok, não está adequada, ok. Mas essa pessoa está doente, então às vezes muda. Então a alimentação de um doente às vezes pode ter um pouco carboidrato, vamos falar, a alimentação de um diabético, por exemplo, às vezes pode ter um pouco de carboidrato do que a alimentação de uma pessoa normal, porque essa pessoa está doente. Uma pessoa que tem, por exemplo, gordura no fígado, ou um problema com aquele de gordura, colesterol alto e tal, às vezes vai diminuir um pouco de gordura saturada, vai retirar óleo e vejo, sabe, chegando na alimentação daquela pessoa, vai ver que não tem óleo, você vai falar, essa alimentação não está boa, porque não pôs óleo, não pôs azeite, se calhar o estado da doença não permite que a pessoa consuma aquele alimento. Então é aí onde entra a doença. Depois também o sexo, por exemplo, o que eu estava tentando explicar, que um homem, uma mulher, a gente não pode comer mais de homem da mesma idade, mesmo peso, mesma altura. E também o sexo vai influenciar a coisas que o homem gosta, a mulher não. Por exemplo, chima, a maior parte do homem gosta de chima dura, mas as mulheres gostam de chima mais leve. Então são questões que variam muito de acordo com o sexo. E mulher gosta muito de chocolate, homem não gosta tanto de chocolate. Você vai ver, a maior parte do homem não gosta tanto de chocolate, a mulher gosta muito. Muita mulher gosta de mais coisas doces, o homem não gosta de coisas doces. Então esses fatores vão interferir naquela adequação, naquela harmonia do nosso prato, nossa dieta bem balanceada. Então, em vez temos que pensar nesse sentido para termos uma dieta bem balanceada, de acordo com o sexo para certa pessoa. E também o estado fisiológico, que estado eu me encontro, a fisiologia que eu me encontro. Por exemplo, por exemplo, um exemplo concreto é a mulher quando está na menstruação. Tem tipo de alimento que gosta quando está na menstruação, que alivia as dores, naquele estado fisiológico. Ou quando, para quem sofre, as que sofrem TPM, quando estão em TPM, tem alimentos que consomem mais do que outros, para se aliviar. Então é normal consumir mais esse alimento do que o outro. Então esses são fatores e outros fatores que influenciam na dieta balanceada. Espero que esteja bem percebido isso. Então, continuando na dieta balanceada, uma dieta bem balanceada deve conter quantidades adequadas dos nutrientes essenciais: proteína, gordura, carboidrato, vitaminas, minerais e água. Então, essa dieta deve ter proteínas, deve ter água, deve ter carboidratos, deve ter gorduras ou lípidos, deve ter vitaminas e também deve ter os minerais. Isso é uma dieta balanceada. Então, normalmente os alimentos repartem-se em 6 grupos. Primeiro, que é o grupo de leite e derivados, junto a queijo, iogurte, manteiga, requeijão e outros derivados a partir do leite. Então, esse é o primeiro grupo. Depois, tem o segundo grupo das carnes, onde entra a carne, que é mais... Onde entra a carne, entra aves, entra o peixe, entra ovos,
entre leguminosas e oleaginosas. Leguminosas, para quem não sabe, leguminosas são feijões, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, fabas e outros são leguminosas, são legumes secos, são leguminosas. Depois oleaginosas, oleaginosas são sementes, castanha, amendoim, amêndoas, nozes, macadâmia, avelã e outros são oleaginosas. Então nós acabamos agrupando num grupo. Depois, terceiro grupo, que são cereais e pão, arroz, massas, entre outros. É um grupo de cereais. Mapira também é um grupo de cereais. Mexoeira também é um grupo de cereais. Milho é grau, mas também acaba sendo incluído no grupo de cereais, porque muitos usamos para fazer farinha. Então, imagina aí. Depois temos grupos de vegetais, abóbora, repolho, berinjela, cogumelos, alface, repolho, então couve-flor, couve de buchada, entre outros alimentos que fazem parte dos grupos dos vegetais. E depois temos também o quinto grupo, que é o grupo de frutas: banana, ameixa, laranja, maçã, melancia, jambalau, maçanica, toranja, limão, entre outros. São os grupos de frutas. Depois temos o grupo de óleos e açúcares. Óleos são gorduras, então falando de gordura em geral, gorduras e óleo. Gordura entre a manteiga é uma gordura entre a maionese também é uma gordura, entre o próprio óleo é uma gordura, entre azeite é uma gordura. Também temos doces, açúcar que nós consumimos, repousados, entre outros. São esses grupos de alimentos, são esses 6 grupos de alimentos. Repetindo, o grupo de alimento é leite, primeiro, é leite, iogurte, queijo, entre outros derivados. Depois, segundo, é carne, aves, peixe, ovos, leguminosas e oleaginosas. O terceiro são pão, cereal, arroz, massas e outros. Depois, o 4 são os vegetais, alface, abóbora, repolho, couve e outros. O quinto são frutas, bananas, maçã, pera, laranja, toranja, limão e outros. O sexto são gorduras, óleo e doces, manteiga, margarina, maionese, óleo, gerar óleo, azeite, entre outros. Então, e na nossa alimentação tem que ter esses alimentos, a maior parte desses alimentos, mas os mais saudáveis. Temos que pôr em conta isso, porque tem esses alimentos mais não saudáveis. Então, não somente vão ter esses não saudáveis. É claro que alguma pessoa tem uma certa doença, não vai comer um certo grupo de alimentos, como eu falei, ali nos fatores que interferem. Então, há pessoas que não podem consumir leite, porque já têm intolerância à lactose. Há pessoas que não podem consumir pão e outros alimentos que têm glúten, se calhar por aí. Mas em geral são esses 6 grupos de alimento. Espero que esses conceitos básicos tenham sido bem percebidos, porque na próxima aula eu vou falar desses alimentos e esses nutrientes onde vamos encontrar, tipo carboidrato não vamos encontrar, proteína não vamos encontrar, para você poder entender. Já quando eu falar de carboidrato lá no grupo, não ficar assustada ou não ficar assustado, conseguir entender o raciocínio, conseguir entender o que eu estou a falar. Então espero que o vídeo seja compreensível. Mais uma vez, se não conseguir entender, de me procurar para eu poder te explicar. Eu vou te explicar com todos os detalhes. Vamos conversar lá ou no grupo ou no privado. Então espero que você tenha aprendido isso. E
Qualquer dúvida, de novo, volta a me perguntar. Essa aula eu fiz especialmente para ti, você que é meu aluno, por isso quem tem essa aula é você que é meu aluno. Então, muito obrigado. Continuação de um ótimo dia.